E aí voltemos para aquele dia lá no Éden. O homem tem o governo, o homem tem o domínio, o homem é que pode abrir portas e fechar portas daquilo que ele recebeu para dominar. E o homem pode abrir portas para a luz e abrir portas para as trevas. E ele pode fechar portas para a luz e pode fechar portas para as trevas. Quando você entende isso, você vai entender algumas coisas bíblicas. Porque Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Porque ele não entra no mundo natural sem a permissão do homem. Por que Deus fala para Caim lá no Éden? Caim já estava com a intenção de matar Abel. A intenção do coração já estava premeditada, tudo pronto. E Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Então, o mundo natural tem portas que conectam-se com o mundo espiritual. E essas portas, quem tem o domínio e o governo dela, é o homem. É o homem que escolhe quem ele vai trazer espiritualmente para a vida dele, para a casa dele, para o jardim, para a nação dele. Quando você entende isso, você entende por que Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem sou eu para dizer para Deus que ele pode fazer a vontade dele na terra? Seria a mesma coisa que eu entrar na sua casa e falar, pode fazer a sua vontade na sua casa. Você vai dizer, claro, a casa é minha. Eu chegar aqui nesse lugar e falar para o pastor Jorge, o senhor pode fazer a sua vontade aqui. Ele vai dizer, claro, eu sou o pastor líder desse ministério. É tão óbvio que Deus pode fazer a vontade dele. Mas por que o homem tem que dizer isso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque Deus não trabalha fora de princípios. E Deus estabeleceu um princípio que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E aí, por que eu estou fazendo todo esse ensino prévio para você? Para dizer para você que se o inimigo entrou no jardim, se o inimigo fez o estrago que fez, ou entra na casa de uma pessoa e faz um estrago, é porque em algum momento a porta foi aberta. E a porta que foi aberta no jardim foi a desobediência. A desobediência e a incompreensão da verdade de Deus. Porque o comando de Deus para o homem era muito simples. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Todas. E Deus disse para o homem, olha, no meio do jardim está a árvore da vida. Tem muitas árvores com muitos frutos. Tem uma árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E no meio do jardim está a árvore da vida. No meio do jardim está a árvore da vida, é o que está escrito. E aí, quando a mulher começa a dar ouvido para o inimigo, ele pergunta para ela, foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Ela disse, não, podemos comer das árvores, sim. Só não podemos comer da árvore que está no meio. Pois é, meu irmão, você está certo em sorrir porque ela não entendeu o que Deus disse. Deus não proibiu comer a árvore do fruto da árvore que estava no meio. Nessa hora o inimigo viu que ela não sabia a verdade. E quando você não sabe a verdade, é fácil te enganar. Quando você não conhece a verdade, é fácil te enganar. Um expert em notas vai botar o dedo na nota e pelo toque ele vai saber se é falso ou é verdadeira. Mas aquele que não é expert, ele pode pegar uma nota falsa e sair e passar para frente. Porque ele não conhece as peculiaridades da verdadeira. E aí a falsa é fácil de ser passada para as mãos dele. Ok, então vamos lá. O poder do inimigo existe? Existe. Eu disse ontem que a natureza não mudou. Eu disse a você que o inimigo era um anjo de luz,
formado por louvor da glória de Deus. Converteu-se para o mal, tornou-se príncipe das trevas, mas continua sendo anjo, e os anjos são valorosos em poder. Eu disse a você que era como se fosse um soldado vamos dizer, da tropa de elite do BOPE em São Paulo, da Interpol, do FBI, da Polícia Mineira, Polícia de Elite de Minas, e que se converte para o mal e resolve passar para o tráfico de drogas, para as milícias que matam, ao invés de continuar defendendo a lei e a justiça. Ok, o homem justo, o justiceiro, vira bandido. Perdeu o que conhecia de manuseio de armas? Não. Perdeu o que conhecia da cidade? Não. Perdeu o que conhecia dos movimentos de logística? Não. Converteu-se para o mal. Assim foi com o inimigo. Um anjo de luz torna-se príncipe de trevas. Ele tem poder? Tem. Mas, pastor, eu já escutei tantas pregações que o inimigo não tem poder. Comecei dizendo para você que você precisa conhecer a Bíblia, porque aqui tem a palavra de Deus. Não se contente com informações, mas procure engolir essa palavra. E procure ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem 2 textos bíblicos que falam que Satanás tem poder. E sabe quem fala? Jesus. Tem um texto onde os discípulos 70 que Jesus envia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, voltam surpreendidos porque descobrem que têm autoridade. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 17, fala do regresso dos 70, e eles dizem: Senhor, possuídos de alegria, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Os demônios estão nos obedecendo, em outras palavras. E Jesus responde: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha a resposta de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que tem a ver essa resposta com a palavra deles? Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo: olha, eu estava no céu com o meu Pai quando houve uma rebelião no céu. Anjos de luz rebelaram-se contra o meu Pai e precisaram ser expulsos. E eles caíram do céu como um relâmpago. Eu os vi serem arrojados para a terra. Jesus está dizendo subliminarmente: eles não saíram da presença do meu Pai sem guerra. Só precisa ser expulso aquele que não sai por livre e espontânea vontade. Quem sai por livre e espontânea vontade não precisa ser expulso. Você abre a porta e fala: sai, e a pessoa sai, você não precisa expulsá-la. Jesus está dizendo: eu vi Satanás ser expulso. E eis aí vos dei autoridade, porque sem autoridade vocês não vão conseguir botar ele para correr. Eis aí vos dei autoridade. Eles voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus está dizendo: os demônios estão se submetendo porque eu dei autoridade, você já tem, por isso os demônios estão se submetendo. Agora veja o que Jesus conclui: vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre é acima, sobre é aqui, sob é aqui. Acima do poder do diabo está o poder e a autoridade da igreja. Mas não diz que não tem poder. Outro texto em que o próprio Filho de Deus diz que Satanás tem poder. Quando Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele escuta uma frase onde Jesus, com a sua própria boca, fala para ele que Satanás tem poder. Ele narra como é que foi esse encontro. Em Atos 27, ele está contando para o rei, está dizendo para o rei: indo eu, ó rei, caminhar fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol.
É Jesus que ele viu. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e arrancar as pessoas do poder das trevas para o poder da luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, Jesus, por 2 vezes, fala que Satanás tem poder. Ontem vimos um texto de Lucas, onde ele fala que há um reino organizado. Ele fala: como eu vou expulsar Satanás? Por Satanás vai dividir o reino dele. Não pode, tem que ser o reino de Deus que expulsa o reino do inimigo. Isso está em Lucas capítulo 11. Então, Jesus fala que há um reino organizado, Jesus fala que tem poder. E se não tivesse poder, não aconteceria aquilo que Jesus fala que acontece. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então há um poder para matar, roubar e destruir. E a igreja não pode fingir que esse poder não existe. Agora, a igreja precisa ser conscientizada que ela tem um poder maior do que isso. E que ela tem autoridade para repreender e ordenar a saída do inimigo. Às vezes, as pessoas pregam, mas Jesus expulsou Satanás pelo poder da palavra. Quando encontrou-se com o diabo lá no deserto, Jesus proferiu a palavra e com a palavra ele venceu o inimigo. Querido, leia o texto todo. Cada vez que Jesus proferia a palavra, era para rebater a palavra que o inimigo queria colocar como engano. Mas ele não saía. Sabe quando ele saiu? Quando Jesus falou: retira-te. Nessa hora ele saiu. Leia o texto para você ver. Ele não saiu da presença de Deus sem ser expulso. Ele não saiu da presença de Jesus sem ser expulso. E ele não sai da presença de ninguém sem ser expulso. Por isso Jesus deu autoridade à igreja. Por isso ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Por isso ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há uma guerra.